E quando a gente tem um profissional com excesso de conhecimento, mas não que haja excesso de conhecimento, né? Mas é aquele currículo que assusta, né? Então chega um currículo para você, às vezes a pessoa já se propondo a fazer uma atividade diferente, né? Então, isso eu estou tentando contextualizar aqui um pouco nessa questão do processo, porque de repente você tem uma vaga e você fala, pô, vou colocar esse profissional aqui e ele reúne bastante conhecimento, eu acho que vai dar certo. E às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas não sabe mexer no Excel. Vou pegar o Excel como referência aqui das questões das novas tecnologias, né? Porque, na verdade, hoje você pega esses programas de gerenciamento, né? E os programas de gerenciamento, eles são intuitivos, mas você tem que... a base deles, normalmente, essas bases realmente de Excel e tal. E, às vezes, a pessoa não consegue ter essa habilidade, né, de mexer com algumas coisas, e isso também acaba sendo um processo excludente. E aí fica a pergunta para os dois lados, né? Às vezes também há uma urgência do empresário em ter que ter o processo de admissão e ter o profissional com o perfil que ele quer, né? E às vezes também ele exclui aquele que não tem experiência, exclui aquele que tem experiência demais, mas que não sabe mexer com uma determinada ferramenta, né? Aí eu não sei se você concorda, mas eu acho que a presença... Às vezes o próprio profissional que está com um pouco mais de idade tem que admitir que eu não sei fazer isso e preciso buscar o conhecimento, e esses mais jovens a gente precisa pegar pela mão e colocar para aprender. Mas há eu entendo também, por acompanhar essas questões desses fóruns empresariais, a urgência do poder público também de oferecer essas questões de uma forma mais contundente, né? Então, em uma das últimas conversas que a gente teve com o pessoal até do Ministério do Trabalho, estava eu e o doutor Reginaldo, nosso presidente, e falando sobre essa questão da qualificação, e o doutor colocou lá a instituição como sendo um espaço disponível também, né? Apesar da gente ter aí Sistema S e tal, mas há uma demanda muito grande em utilizar as instituições, os sindicatos e tal, para poder ampliar essa questão do atingimento, né, com cursos rápidos para essas pessoas, né? Eu entendo que, assim, a gente está numa fase em que tem que ser oferecido, sim, condições para as pessoas se desenvolverem. Então, da mesma forma que eu disse que a gente precisa ensinar o jovem a escrever se ele não souber, eu acho importante que uma pessoa não seja desqualificada em todo o seu conhecimento porque não sabe fazer um Excel, né? Mas uma coisa é bem legal, né? Eu acho que essa não é uma responsabilidade única dos empresários, né? Eu acho que as pessoas, né? O jovem é um pouco mais difícil de ter essa consciência, mas a pessoa dessa economia prateada, ele precisa entender que o mundo mudou e que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa acompanhar. Então, não é porque eu tenho um conhecimento expert maravilhoso que eu parei por aqui. Então, a gente tem que sempre buscar estar se atualizando, né? Sempre. Então, você aí que tem cabelinho prateado como eu, que tá pintadinho hoje, não dá nem para ver, não se deixe levar pela história de que já sou velho ou não, se atualize, busque se informar, busque cursos, né? Busque se atualizar, porque se a gente se ressente de que a economia não nos aceita, a gente precisa estar apto para ser aceito por essa economia também. Então, eu acho que dos dois lados aí, tem que ter um equilíbrio. As pessoas têm que buscar desenvolvimento, né? E os empresários precisam entender que talvez a gente precise de um tempinho para essa adequação, né? Então, eu acho bem importante que a gente tenha consciência disso, né? E o jovem também, não é porque o jovem não tem consciência que ele não deve entender que, peraí, estou no mercado de trabalho e tal, então bora se atualizar, bora entender, bora estar sempre ouvindo. A gente não precisa ter grana para pagar curso para poder conhecer as coisas. A gente tem uma internet maravilhosa que a gente só precisa saber por onde andar nela para ter informações consistentes, e tem muita coisa que a gente pode aprender por lá, né?
E agora assim, por isso é tão importante a gente falar da história do comportamento em primeiro lugar, para que a gente tenha essa possibilidade de desenvolver isso, né?